estamos praticamente encerrando a disciplina Política e Organização da Educação Nacional. Chegamos à semana 8, né, estudando o último assunto, né, conteúdo da nossa unidade 3, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Por que, Samara, que a gente está estudando, né, esse conteúdo nesta disciplina aqui de política, se o curso é matemática, né? Muitas pessoas podem perguntar isso. Então, essa temática das diretrizes curriculares, ela é uma solicitação do MEC, né, tendo em vista a necessidade, né, do MEC proposto nas diretrizes curriculares para a formação de professores, devido à necessidade de vocês, enquanto professores, futuros professores, né, licenciados, compreendam a necessidade e a importância dessa temática e trabalhem também esses conteúdos, né, nas aulas de vocês, até transversalmente. A gente, eu não vou falar desse conteúdo na minha aula de matemática, né, porque eu vou ministrar matemática, mas eu posso trabalhar também transversalmente. A escola pode trabalhar através de projetos e assim a gente vai estudar esse conteúdo no meio da escola e vocês estarão inseridos nessa escola, certo? Por quê? Aí a gente vai entender, então, o motivo da gente ter a necessidade de inserir, né, essa temática nas escolas. Por quê? No Brasil colônia, Império e República, né, desde então, ele teve historicamente, no seu aspecto legal, sempre uma atitude bem permissiva diante tanto da discriminação quanto do racismo que atinge a população afrodescendente brasileira. Isso até hoje, né, como a gente percebe. Aí tínhamos um decreto em 1854, que era o decreto 1331. Esse decreto, pessoal, ele estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos e a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de professor. Então, as pessoas negras até então, porque neste momento aqui no século XIX eram, em sua grande bem maioria, escravos, então eles não tinham acesso à escolarização. Em 1878, né, através do decreto 7.031, foi estabelecido que os negros, né, as pessoas negras, só podiam estudar no período noturno e que diversas estratégias foram montadas nesse sentido para que também impedissem o acesso dessa população nos bancos escolares. Então, de repente, a gente vai ver aqui, né, que nesse período as pessoas negras não tinham condições, né, de estar nas escolas, porque pela lei, né, não era permitido a elas este ingresso. Veio mudar quando? Com a promulgação da Constituição de 88, a nossa Constituição mais democrática que tivemos aqui no Brasil, que é a vigente, que busca efetivar a condição de um Estado democrático de direito, né, com ênfase em que? Na cidadania, na dignidade da pessoa humana. Contudo, ainda é uma realidade marcada por posturas bem subjetivas, né, e objetivas também de preconceito, racismo, discriminação, com afrodescendentes que historicamente eles enfrentam dificuldades, né, para o acesso e permanência nas escolas. Então, a gente vai entender aqui que a educação ela se constitui como um dos principais ativos mecanismos de transformação de um povo, né? Como a gente já sabe. Isso é papel de quem? Da escola, né, de uma forma democrática, comprometida, promover, né, a integralidade, estimular a formação de valores do ser humano, de hábitos, de comportamentos que respeitem as diferenças, né, as características próprias de cada grupo, de cada indivíduo, das minorias, né? Porque a educação ela é essencial nesse processo de formação de qualquer sociedade e ela vai abrir caminhos para ampliar, né, a cidadania de um povo. Então, a educação tem toda, né, essa contribuição que ela pode fazer na formação do ser humano, né, do indivíduo. Então, quando a gente vai analisar os dados que apontam as desigualdades entre brancos e negros aqui no Brasil, constata-se o quê? A necessidade de políticas específicas que revertam nessa situação. Exemplo, pessoas negras elas têm menor número de anos de estudo que as pessoas brancas, né? Aqui no ano das diretrizes foi observado, na época, né, que enquanto as pessoas negras tinham
4,2 anos de estudo, as pessoas brancas, né, os brancos tinham 6,2 anos de estudo, na faixa etária de 14 a 15 anos. Né? O índice de pessoas negras não alfabetizadas é 12% maior do que as pessoas brancas. Né? Inclusive, hoje, né, no último censo, a gente ainda vai ter um número grande de pessoas analfabetas. Quando vai comparar o número de analfabetos, pessoas brancas e negras, as pessoas analfabetas em relação sempre são mais as pessoas negras do que as brancas. Então, né, o governo federal ele sancionou uma lei em 2003, a 10.639, que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e estabelece as diretrizes curriculares para ser implementada. Essa lei, então, ela instituiu o quê? A obrigatoriedade do ensino de história da África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e ensino médio. Essa decisão, ela resgata historicamente a contribuição dos negros na construção e na formação da sociedade brasileira. Criou, então, né, a partir disso, em março de 2003, a CEPI, que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e foi instituído também a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Por quê? Para quê? Né? Para recolocar essa questão racial na sua agenda nacional, para mostrar a importância de se adotar políticas públicas afirmativas de forma democrática, descentralizada e transversal, para que a gente tente sanar, né, essas dificuldades vivenciadas até então desde o Brasil colônia, modificar essa realidade. O objetivo principal desses atos foi promover essa alteração positiva na realidade vivenciada pela população negra e também trilhar rumo a uma sociedade mais democrática, mais justa, igualitária, revertendo esses perversos efeitos desses séculos, né, de preconceito, discriminação e racismo sofrido, né, pelas pessoas. E aí o próprio documento das diretrizes vai trazer um tópico chamado Políticas de Reparação, de Reconhecimento e Valorização das Ações Afirmativas. Nele a gente entende que a demanda por reparações ela visa que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e também educacionais sofridos sobre esse regime escravista, bem como também em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção dos seus privilégios exclusivos para o seu grupo, com o poder de governar, de influir na sua formação de políticas no pós-abolição, e visando também que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de discriminação. Cabe então, pessoal, ao Estado promover e incentivar políticas de reparação, né? Porque foi um dano causado e que deve ser reparado. E aí, a Constituição Federal, no seu artigo 205, assinala então que é dever do Estado garantir indistintamente, né, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional. Se a intervenção do Estado, os povos à margem, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas mostram sem deixar dúvida, sem isso, dificilmente eles romperão esse sistema meritocrático que sempre agrava essas desigualdades e gera mais injustiça, né? Ao reger-se por critérios de exclusão, fundados sempre no preconceito e na manutenção do privilégio para quem sempre foi privilegiado. Educação das relações étnico-raciais. O sucesso das políticas públicas do Estado, tanto institucionais quanto pedagógicas, elas visam o quê? Elas visam reparar, né, fazer a reparação, fazer o reconhecimento e também a valorização da identidade, da cultura, da história dos negros brasileiros, e ela depende necessariamente de quê? De condições físicas, materiais, intelectuais e também de afetivas, né? Que sejam favoráveis para o ensino e também para a aprendizagem. Em outras palavras, todos os alunos negros e não negros, né, todos os professores, todas as pessoas, elas devem se sentir valorizadas e também apoiadas. Dessa forma, depende também de maneira decisiva dessa reeducação, né, para as relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como, então,
relações étnico-raciais. Depende ainda de um trabalho conjunto de articulação entre processos educativos, escolares, de políticas públicas, né, de movimentos sociais, visto que as mudanças étnicas, culturais, pedagógicas e também políticas nessas relações, elas não se limitam apenas e exclusivamente à escola. É importante, então, destacar que se entende por raça essa construção forjada nas densas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, né, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII, e hoje já superado. Cabe esclarecer, então, né, conforme as diretrizes, que o termo raça é utilizado com frequência nessas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como a cor da pele, tipo de cabelo, entre outros fatores, eles influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos, né, no interior da nossa sociedade. Então, esse termo ele foi ressignificado pelo movimento negro, que em várias situações o utiliza como um sentido político e de valorização do seu legado deixado pelos africanos. É importante, então, explicar que o emprego desse termo étnico na relação, nessa expressão étnico-racial, ele serve para marcar que essas relações tensas, né, devidas a essas diferenças na cor da pele, nos traços fisionômicos, são também devido a essa raiz cultural, né, que foi plantada na ancestralidade africana e que difere em visão de mundo, de valores, de princípios, das de origem indígena, europeia e também asiática. Assim sendo, a educação das relações étnico-racial, ela impõe aprendizagem, né, entre brancos, negros, trocas de conhecimento, quebra de desconfiança. Ela demanda, então, um projeto, né, que construa, que faça a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade igual, de uma sociedade equânime. E o que devemos fazer, né, então? Devemos combater o racismo, devemos trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, devemos empreender uma reeducação de relações étnico-racial, o que não é tarefa exclusiva da escola, mas da sociedade em geral. As formas de discriminação de qualquer natureza, ela não tem o seu nascedor na escola, né? Ela não nasce na escola. Porém, o racismo, a desigualdade e a discriminação, elas estão na escola, elas perpassam o ambiente escolar, onde boa parte dos estudantes, né, passam muito tempo lá. Dos trabalhadores que ali estão na escola, mas profissionais de educação, ali estamos. Então, a gente deve combater, né, tudo isso também no ambiente escolar, já que nele perpassa, né, todos esses elementos. A escola, então, tem um papel preponderante para eliminar as discriminações, para fazer a emancipação de grupos discriminados e também de proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, porque ela proporciona isso, né, a registros culturais diferenciados, a conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, e há conhecimentos também avançados, que são indispensáveis para a gente consolidar e fazer o conceito das nações como um espaço tanto democrático quanto igualitário. Então, para obter êxito, a escola e seus professores elas não podem improvisar, né? Então, por isso que tem diretrizes curriculares nacionais. Elas têm que se desfazer dessa mentalidade racista e discriminatória. Ela deve superar o etnocentrismo europeu, deve reestruturar suas relações étnico-racial e também social, desalienando os processos pedagógicos. Isso não pode ficar reduzido a apenas palavras, ao meu raciocínio, né, a experiência de ser das pessoas, né, que foram inferiorizadas, então um pouco de ser das baixas classificações que lhes são atribuídas nas escalas de desigualdade social, né, econômica, educativa e política. Então, neste estágio diretriz ainda, a gente tem um novo tópico, que é a história e cultura afro-brasileira e africana, né, algumas determinações, que destaca que a obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, ela trata-se sim de uma decisão política com repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Por isso que estamos nessa disciplina estudando nesta temática. Essa medida, ela, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, né,
é preciso também para que valorizem a história e a cultura do seu povo, que busquem reparar esses danos que foram bem grandes, né? Eles foram reforçados por muito tempo e que se repetem há 5 séculos, né? A sua identidade também e os seus direitos. A relevância desse estudo, né, dessas temáticas decorrentes da história e da cultura afro-brasileira e africana, ela não se restringe apenas à população negra, ao seu contrário, ela diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que ela deve educar a todos, né, enquanto cidadãos que somos, enquanto pessoas que vivem em uma sociedade multicultural e pluriétnica, e capaz de construir, então, uma nação democrática. Então, aos estabelecimentos de ensino é atribuída a responsabilidade, né, de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção de uma nação brasileira. A necessidade de fiscalizar para que no seu interior os seus alunos, né, deixem de sofrer os preconceitos, né, os primeiros atos de racismo, onde são vítimas muitas vezes no interior da escola. Sem dúvida, assumir essa responsabilidade, né, ela implica num compromisso com o entorno sociocultural da escola, da sua comunidade, onde esta se encontra, né, para quem ela serve, essa comunidade, né, fazendo um compromisso com a formação de cidadãos atuantes e democráticos, né, capazes de compreender suas relações sociais, étnico-raciais que participam e também ajudar a manter e reelaborar, ser capaz de decodificar suas palavras, fatos ou situações a partir de diferentes perspectivas, de desempenhar-se em áreas de competências que lhe permitem continuar e também aprofundar estudos em diferentes níveis de formação. Dessa forma, a gente vai trazer aqui alguns artigos da própria resolução número 1, de 17 de junho de 2004, que trata, né, da instituição das diretrizes curriculares nacionais para a educação nas relações étnico-racial e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Segundo o artigo 2º, né, conforme este artigo 2º, as diretrizes curriculares nacionais para a formação, para a educação das relações étnico-racial e também para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas, elas se constituem orientações, princípios, fundamentos para o planejamento, para a execução e também a avaliação da educação. E ela tem por meta promover a educação dos cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas rumo à construção de uma nação democrática. A educação das relações étnico-racial, ela tem por objetivo a divulgação e a produção de conhecimentos, bem ainda como de atitudes, de posturas, de valores, para educar os cidadãos, né, quanto a essa pluralidade étnico-racial, onde torna o cidadão capaz de interagir, de negociar seus objetivos comuns, que garantam a todos o respeito, né, o respeito aos seus direitos legais e a valorização da sua identidade, na busca de consolidar, né, a democracia brasileira. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ele tem por objetivo o reconhecimento e também a valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de um reconhecimento de igualdade e valorização de suas raízes africanas, né, aqui na nação brasileira, ao lado dos indígenas, europeus, asiáticos também. A educação das relações étnico-racial e o estudo da história, né, e cultura afro-brasileira e história e cultura africana, ela deve ser desenvolvida por meio de conteúdos, de competências, atitudes, valores, que devem ser estabelecidos pelas instituições de ensino e de seus professores, com apoio e supervisão dos sistemas de ensino, de entidades mantenedoras, de coordenação pedagógica, atendidas às indicações e recomendações das diretrizes propostas no parecer, né, 03/2004. E os sistemas e os estabelecimentos de ensino, né, eles poderão, então, estabelecer canais de comunicação com grupos de movimento negros, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, com núcleos de estudo e pesquisa também, com os próprios núcleos de estudos afro-brasileiros, com a finalidade de quê? Né, de buscar subsídio, de trocar experiências, para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino.
E no artigo 5º vai destacar que os sistemas de ensino eles vão tomar providências, né, no sentido de garantir o direito do aluno afrodescendente de frequentar o estabelecimento de ensino de qualidade, que contém instalações, equipamentos sólidos e atualizados, né, com cursos ministrados por professores competentes no domínio de conteúdo do ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capaz de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem o desrespeito, né, e a discriminação. Então, aquele acesso anterior não existia, que era negado aos escravos, hoje, né, por meio das diretrizes, ele é permitido e ele é garantido por lei, onde todas as pessoas, negras e não negras, devem ter acesso à escola. Elas têm direito a acessar e permanecer no interior da nossa escola. Aqui temos nossas referências às próprias diretrizes curriculares nacionais. Vocês podem fazer o download, mas também está em anexo. E agradecemos a atenção de vocês, o cuidado, o carinho recebido durante essa disciplina. Espero que vocês tenham tido resultados positivos, né? Aqueles que ainda não fizeram algumas atividades, o façam. Quem não fez prova, possam fazer. Né? Que vocês estudem o material e que essa disciplina tenha contribuído muito para a formação de vocês. Obrigada.